Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião, Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu aqui com a minha gravatinha de obreiro da Universal. Para quem não sabe, eu fui obreiro da instituição Igreja Universal por mais de 20 anos e por isso eu estou aqui gravando esses vídeos para abrir os teus olhos. Você sabe por quê? Como que Edir Macedo passou a perna no missionário R.R. Soares? Nesse vídeo, eu quero te contar alguns detalhes dessa história essa que talvez você já escutou, você já viu no filme, você já viu na internet, você já viu em documentário, mas eu tive a oportunidade de escutar da boca de uma pessoa que esteve lá presente com eles, uma pessoa que fez parte lá do pequeno clero que esses homens tinham no passado, lá em torno de 75, 77, 78, 80, ok? Então, eu vou resumir aqui para vocês bem rápido. Em torno de 1975, o R.R. Soares foi consagrado pastor missionário pelo Cecílio de Carvalho na Casa da Bênção. O R.R. Soares ficava ali entre a Casa da Bênção e a Igreja Pentecostal Nova Vida. Romildo Ribeiro Soares e Edir Macedo se conheceram no grupo da mocidade e junto com outros jovens pastores, presbíteros, eles dentro da Pentecostal Nova Vida, eles se juntaram um grupinho ali, se rebelaram e criaram o Ministério Cruzado para o Caminho Eterno. Aí já deu um problema com outros jovens, outras lideranças de diferentes visões teológicas. Romildo e Macedo, eles saem desse grupo de pastores, eles criam uma nova instituição para eles, levam com ele alguns, trazem alguns outros e formam a Igreja Universal do Reino de Deus. Como o R.R. Soares já era pastor e o Macedo ainda não era, Macedo ficou com a tesouraria, com a parte cuidando das finanças da nova instituição criada por eles. Edir Macedo, ele segura as pontas e espera até dar 18 de fevereiro de 78, Romildo ordena Edir Macedo a pastor. Aí então começam os problemas do Edir Macedo e aí que começa o assunto do vídeo aqui em questão. Segura lá. Pequeno resumo, você saber como que foi. Jovens de uma denominação se juntaram, criaram uma outra denominação, eles brigam, sai Romildo e Macedo, cria uma nova instituição, traz alguns outros de alguns lugares, tem um pequeno clero ali e uma nova instituição que já começou debaixo de rebeldia, debaixo de mentira e de corrupção, e eu vou contar agora para vocês que entra um personagem. Eu conheci uma pessoa ligada a um familiar meu, que da época então era lá do Rio de Janeiro, era um contador, uma pessoa que tinha estudado com o bispo Edir Macedo, já conhecia o Macedo já da época do IBGE, que conhecia o Romildo, frequentou a mesma denominação e chegou até a ser convidado a ser pastor da instituição que eles tinham acabado de criar. E ele fala que conhecia o Macedo ali nos bastidores, andava com o Macedo, às vezes se encontrava na saída do IBGE, ele trabalhava numa contabilidade ao lado, né? Então ele tinha ligação com todos eles, Macedo, Romildo, com outros jovens pastores daquela época que estava ali, todos eles, tudo empolgado com o evangelho, todos querendo pregar o evangelho, abrir as suas denominações. E ele contou para mim alguns detalhes, o que aconteceu, que na época para mim passou desapercebido. Eu estava novo na instituição Igreja Universal, ele me contou isso em 96, já se passou muitos anos, e ele contou para mim como o Edir Macedo
fez para tomar a Universal do R.R. Soares. Ele diz que quando começou a crescer aquela pequena instituição e o Romildo começou a fazer as primeiras viagens missionárias, pregar em outros lugares, eles já estavam abrindo denominações em outras cidades, em outras localidades. O Macedo começou a tramar nos bastidores, no ouvido de um, no ouvido de outro, falando que o Romildo Soares não era a melhor pessoa para estar comandando aquela instituição. Então, com um espírito de rebeldia, com com a rebeldia contra o Romildo, ele começou a trabalhar, mentir nos bastidores. Ele falou que o Macedo era implicantemente mentiroso e sempre estava contando coisa que seria melhor com ele, que ele tinha capacidade de fazer crescer muito mais. E assim ele começou a manipular aqueles jovens pastores daquele pequeno clero, daquele pequeno concílio, e Macedo começou a manipular, comprar voto, oferecer cargo, oferecer dinheiro, e ele corrompeu a maior parte daqueles jovens pastores que estavam começando aquela pequena denominação, e dessa forma que aconteceu. Quando o Romildo volta de uma dessas viagens missionárias, o circo já está todo armado, a cama para o R.R. Soares já estava pronta para Macedo passar a perna nele, e o Macedo, segundo Elias, o Macedo pagou até quem que ia levantar a questão da votação, fazer a pressão em cima do R.R. Soares. Ele conta que o Macedo praticamente ficou quieto, ficou calado, como se não sabia de nada, só que Macedo já tinha corrompido, já tinha manipulado já algumas pessoas para levantar aquela questão contra o R.R. Soares. Então, a questão é levantada, o R.R. Soares, achando que estava com a bola toda, pede uma votação. Então, vamos fazer uma votação e todo mundo vai votar e vai ser decidido quem que vai ficar com a liderança da Universal. E assim foi feito. Macedo já tinha promovido essa rebeldia nos bastidores, já tinha desagregado, já tinha mentido, manipulado, corrompido. A votação é feita e, para a surpresa do Romildo, somente do Romildo, dos outros não, a votação já estava ganha para o lado do Macedo. Romildo leva um pé na bunda, tem uma grande surpresa, é decepcionado nos votos. A posição de liderança dele em relação àqueles jovens pastores não tinha valido mais nada, porque Macedo já tinha corrompido todos. Isso não é novidade, né? Hoje, olhando para a história, não é de se admirar, enxergar de forma diferente do que isso. Macedo ganha a liderança da instituição Igreja Universal. O Romildo, uma vez envergonhado, sai. 2 dias depois, ele abre a instituição Igreja Internacional da Graça de Deus. Cada um segue o seu caminho. Mas a questão é, Macedo, com toda a rebeldia dele, lá no começo do ministério dele, de esperar o R.R. Soares consagrar ele a pastor, a levantar ele a pastor, ele passa a perna no R.R. Soares, com esses requintes de rebeldia e corrupção. E hoje, o que Macedo faz? Ele acusa as pessoas dissidentes, toda aquela pessoa que sai da instituição Igreja Universal. Edir Macedo acusa essa pessoa de rebeldia, acusa de corrupção, acusa de mentira, acusa de manipulação. E assim, Macedo segue apontando o dedo para os outros. Mas agora, a pergunta que eu faço para você, Macedo não seria o maior rebelde
dentro dessas igrejas, dessas instituições neopentecostal? Macedo não seria o maior de todos os rebeldes? Qualquer pessoa que sai da instituição hoje, que leva o nome, o rótulo de rebelde, de mentiroso, de corrupto, não teria aprendido com Edir Macedo? Edir Macedo é exemplo para falar para alguém, para apontar o dedo e chamar alguém de rebelde. O que nós vemos hoje dentro dessas instituições neopentecostais, as subdivisões, né? Macedo até hoje ele fala que ele que criou a Igreja Universal. E quando você vai fazer uma pesquisa bem rasa, não precisa nem se aprofundar muito, você já descobre que é uma mentira, que o Edir Macedo não criou a instituição Igreja Universal. Ele estava ali desde o começo, mas com o tesoureiro, com o poder da finança na mão, ele corrompeu. E assim ele tomou a liderança da instituição Igreja Universal, do R.R. Soares, não dando chance nenhuma para o R.R. Soares naquela votação. O Edir Macedo ele já vem com esse histórico, né, de acusar, de chamar as pessoas que não concordam com ele de rebelde. Mas aí o que você acha? O que você acha de tudo isso, dessa história de corrupção da Igreja Universal desde o começo da sua formação? Edir Macedo, naquela época, já com o poder da tesouraria, já cuidando das finanças da nova instituição, ele já estava corrompendo naquela época. Você acha o quê? Edir Macedo corrompe nos dias de hoje? Você acredita que Edir Macedo corrompe aí seus dissidentes, seus desafetos, pessoas que têm demanda contra ele na justiça? Você acha que Macedo ele entrega tudo na mão de Deus, que tudo que vem contra o Macedo eles esperam de Deus, eles esperam a justiça de Deus? Ou você acredita que o Macedo usa meios de corrupção, ou usa meios para que a justiça seja lenta, ou para que a justiça não seja feita? O que você acha? A história mostra para a gente uma coisa. A história mostra uma coisa completamente diferente do que hoje eles dizem, mostram e apontam o dedo para as pessoas. Escreva nos comentários desse vídeo o que você acha. Você acha que Edir Macedo foi correto quando passou a perna no R.R. Soares? Você acha que isso foi revelação de Deus? Deus incentivou o Edir Macedo a fazer isso com o R.R. Soares ou não? Você acha que isso tem aprovação de Deus ou não? Edir Macedo fez isso, mas não é um rebelde. Edir Macedo não mentiu. Edir Macedo não manipulou. Edir Macedo não corrompeu ninguém. Eu tive esse depoimento de uma pessoa que estava ali. Eu sei que estava ali. A pessoa não tinha o porquê, a 1996, contar uma mentira para mim, eu sabendo que ele era do Rio de Janeiro, sabendo que ele tinha uma profissão parecida com a do Macedo. Aliás, ele conhecia muito bem, contou detalhes da vida do Macedo, que numa época que não tinha biografia, que não tinha livros contando. Ele contou detalhes que não tinha na internet naquela época. E o seu Elias, que hoje já partiu alguns anos atrás, ele sabia, me contou e me garantiu. E contou muitas outras coisas que eu não lembro, de detalhes como foi, como que ele decidiu a não ficar. Ele viu que foi algo feio, ele viu que foi algo assim inescrupuloso. Ele conta para mim que quando ele viu aquela situação, ele não quis permanecer junto com aquele pequeno grupo de pastores, porque ele viu que era muita mentira, muita trama. Ele contou para mim assim detalhes dessa trama que é assim intrigante. Como pode, já naquela época, o Edir Macedo já apostava as fichas na corrupção, já no depoimento, comprou depoimento. E as pessoas que foram ali, aqueles que foram ali pressionar o R.R. Soares, já tinha sido corrompido pelo Macedo.
É o que esse homem contou para mim há anos atrás. E o que você acha dessa história? O que você acha de tudo isso que eu te contei? O que você acha dessa trama toda? Põe nos comentários. E eu te peço, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, me dá essa força, se inscreva. Vai lá e dá uma badalada boa no sino, vai lá o sininho das notificações, badala lá, dá o like no vídeo e depois comenta, tá bom? Fica com Deus, graça e paz.